vai falar um pouquinho daquela Umbanda lá de trás, daquela Umbanda do Calundu, Exatamente. entendeu? Aquelas Umbandas tocadas dentro dos quilombos, aquela Umbanda boa. O que estão me falando aqui? Não tá azul. Cassandra. Cassandra, boa noite. Bora, gente. Bora tap-tap com Tata. Vamos embora. Vamos compartilhando. Vamos botando aí. Vamos republicar. Quadradinho. Não engana, minha filha. Republica aí pro pai. É na amarelinho do lado. Eu quero ver subir aqui a republicação. Boa noite, Cassandra. Não tem aí do lado aí, Cassandra, onde você aperta na setinha de compartilhar? Quando você aperta no cantinho de cá, aparece o quadradinho amarelo de republicar. Vamos republicar da tap-tap na telinha para a live subir. Boa noite a todos. Vamos embora. Vamos embora, meu povo. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Calma aí, que vai dar. Veja a situação da moderação que não está aparecendo para mim, não, tá? Tá, vou ver aqui. Caimbo abençoe sua bênção, seu batuqueiro. Meu velho, só um adendozinho. Quando começar a entrevista do senhor com meu pai, não se preocupe com a rolagem, tá? Que aí eu vou separando as perguntas para no final o meu pai fazer para o senhor. Então o senhor não fica focado na rolagem, não, para fluir. Obrigado, Marjanete. Obrigado. O que Cassandra falou ali, gente, que eu não entendi? Essa tá babado. Todo mundo vai comer menos os santos porque não querem socorro. Não entendi. É a Cassandra. Comer menos os santos porque não querem socorro. Acho que é isso. Essa semana, pai. Eu tô aqui republicando outro aqui, um minutinho, tá? Vamos lá, Janete, começa a pedir para poder republicar, tap-tap, até essa live ser entregue. Vamos. Vamos lá, gente. Tap-tap na telinha. Republica, compartilha. Não, com 17. Falta 20. É para 20, né? É. Vamos lá. Não fiquem mudo não, gente, senão o povo entra e sai. Sim. Eu já conheço um pouco esse negócio aqui. Tá quase. Já estamos quase já com 20. Só um pouquinho já. Sobe. WhatsApp. Eu não tô ouvindo não, mas Janete. Eu, doida, me mutei e tô falando. Tá certo. O Tateto falou que bateu 20 lá pra ele, mas aqui tá aparecendo 17. 17, tinha batido 19 quando eu vi. Eu vi 19. Não, eu fiz uma coisa porque eu tô nesse telefone aqui onde tá meu outro número. Aí eu comecei a compartilhar no verdinho, a galera tá perguntando quem é. Aí eu fui pro número que a galera tem e fui compartilhar. E o pessoal só mudou de número, tal, não sei o quê.
19, hein, gente? Vamos embora. Falarabá! Sua bênção, meu pai. Como é que o senhor tá? 21, Pegamos, tá, pai. 20 agora. Pegamos, vamos que vamos. Aqui pra mim tá 19. 22. 22, pai. Aqui, a 22 foi agora, é. Gente, então, vamos lá. Vamos começar o negócio ficar gostoso aqui. Hoje se trata da nossa live, do nosso projeto Amor e Respeito aos Ancestrais, para que nós possamos sempre estar trazendo conteúdo de todas as formas de culto que temos dentro do Brasil, tá? Então, essa live é gravada, quem perder tá lá no meu canal no YouTube, tá na minha, se tu for no meu perfil, toca lá, tá na BIOS, o link que vai te jogar direto para lá, para você curtir todas as lives que foram feitas aqui, todas as entrevistas. Já falamos da Umbanda nordestina, da Umbanda Sete Linha, da Umbanda de Zélio. Hoje vamos para uma Umbanda que a galera não tá acostumada. Aquela Umbanda que ficou lá atrás, perdida com o tempo, devido à aparição de Zélio, de Tata Tancredo, aonde eles fundaram a questão da Umbanda, que era misturada com a parte do culto do Allan Kardec, que seria o kardecismo, tá? E dali a gente se perdeu muito com essa questão do que era feito antigamente, dentro dos calundus, dentro das senzalas, tambores de mata, aonde que eram a recepção de espíritos para poder fazer o curandorismo, fazer a caridade ali, cura, tanto material quanto espiritual. Exercida mais pelos negros, tá? Então isso daí com o tempo, a Umbanda é muito antes de Zélio, todo mundo sabe disso, não é novidade a seu ninguém. Antes de Tata Tancredo, que veio fundar o Molocô, que ele já veio com o Molocô para trazer, tentar reconstituir o conteúdo de ter emulação de animais e práticas ligado ao culto afro, que foi extirpado na época que o Caboclo Sete Cruzilhada de... esqueci o nome, não, acabei de falar, olha o TDAH. De Zélio trouxe e quis fundar um Umbanda, e que mais tarde Zélio ainda foi brigar, querendo, já caiu para 15, Zélio ainda foi brigar querendo que essa Umbanda fosse de alguma forma totalmente ligada ao kardecismo e não ligada a sincretismo com a parte dos santos iorubás, da parte de África. Então hoje eu estou aqui com o Terra Banto, que o nome dele é, espiritualmente dizendo, Tanvula Congo, tá? É Tavu ou Tanvu? Tanvu. Então falei certo. Tanvula Congo, tá? Ele hoje ele vai trazer o conteúdo da Umbanda, porque antes de ele entrar para dentro do Candomblé de Angola, antes de ele se iniciar no culto de Angola, dentro do Dariamuxito, que é meu irmão de santo, tá, minha gente? Bem claro dizendo. Antes de ele se iniciar dentro do culto do Angola, ele sempre cultuou a Umbanda dele na vida dele e para os seus. Então ele ainda continua nessa batalha, que eu vejo a batalha dele no dia a dia. Ele não perde suas origens de forma nenhuma. Não mistura cré com lé também, tá, gente? Angola é Angola, Umbanda é Umbanda, porém tem seus dogmas da casa dele, que tem suas manifestações, suas sacralizações, tem todas as... sacralizações não. É sacralização, né? Suas sacralizações dentro do seu culto, dentro da sua casa. Então estou apresentando ele, eu quero que ele, primeiro de tudo agora com a gente, ele se apresente como pessoa, dizer onde ele mora, aonde é o barracão dele, entender como ele chegou a começar a cultuar a Umbanda. Depois a gente vai falar da Umbanda dele. Boa noite, meu velho, sua bênção. Fica à vontade, a live é sua. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meu irmão. A bênção a todos.
Meu saravá, né, para todos os nossos irmãos. Eu me chamo Sérgio Fernandes, eu sou sacerdote de Umbanda, né, da Inzo Kileke Kianzambi. É um nome que eu passei para Kikongo depois que eu me iniciei, mas é um nome que ele sempre teve na Umbanda, né? Então permaneceu o mesmo nome e só passou para Kikongo. Qual era o nome na Umbanda, pai? Que antes do Seria Kikongo. seria a casa da Aurora Divina, da Aurora de Unzambi, né? Que depois ficou Aurora de Deus, né? É o Sim. nascer do sol, né? É o que eu quis, é o que eu quis, que eu quis assim expressar no Kikongo mais próximo que ficou da língua, porque quem trouxe esse nome foi o cigano Santiago que veio em mim um dia e disse que o nome seria esse, né? Sim. Interessante, né? Um cigano veio, eu achei que fosse o preto velho, é o caboclo, mas foi o cigano que trouxe esse nome. Bom, eu me iniciei no dia 99. Cortou, irmão. Volta, Oi? que No cortou. dia 20 de janeiro de 1999, é, na Umbanda, que era traçada com o Oriente, era uma Umbanda ligada a entidades ciganas, né? E era uma Umbanda que só usava erva e muito ligada ao cristianismo também, porque rezava, né? E eu passei muitos anos, tomei, tomei as minhas obrigações nessa Umbanda, mas as concluí no Omolocô. Quando eu passei para o Omolocô, que aí era uma Umbanda mais traçada, a Umbanda de Tata Tancredo, né? Que aí cortava para Exu, e aí ele fazia culto à cabeça, ao Mutuê, né? E aí ali que eu terminei as obrigações de concluir e me formei sacerdote, né? E aí, a partir daí, eu segui com, o meu terreiro, ainda ligado às rezas, às orações cristãs, né? Ainda ligado à influência iorubá, né? E depois que a gente foi entendendo o que é a Umbanda, né? E eu fui modificando conforme as entidades elas foram vindo e trazendo coisas também. Então foi uma via de mão dupla. Eu fui estudando, participando de coletivos e as entidades foram se abrindo mais, na verdade, né? E aí você vai ver que quando você retorna, as entidades elas ficam mais à vontade quando você leva elas para a senzala, né? Sim, sim, sim. E aí hoje em dia eu sou iniciado no candomblé há poucos anos, mas eu não toco candomblé na minha casa. Quem toca candomblé na minha casa é meu pai, tá? Isso é bem claro. Eu não sou aquele muzenza que o pessoal fala assim, o muzenza que toca candomblé sem estar 7 anos. Não, eu não toco candomblé na minha casa. Quem toca é meu pai quando ele vem tocar. Eu toco banda, né? A minha casa ela tem banda e tem candomblé porque meu santo foi para minha casa, né? E foi um processo que aconteceu gradativamente, né? Eu já tenho 42 anos de idade e eu não tinha planos de me iniciar no candomblé, tanto que eu sigo a Umbanda desde os meus 15. Umbanda, Quimbanda, né? Depois a gente vai falar sobre isso. E acabou que aconteceu eu já acima dos 35 anos, né? Que foi uma coisa realmente que não foi minha, partiu do Inquice. Mas também é bem aceito, estamos aí, né? Bom, é Deixa isso. eu só te cortar um minutinho, irmão. Só para pedir o pessoal, gente, boa noite a todos. Que eu não puder falar, eu estou na entrevista, tá? Então, desde já, quem já chegou, a benção de todos. Muito obrigado pela presença de todos. É a nossa live do nosso projeto, tá? Peço encarecidamente, quem está aí na rolagem, republica, compartilha. Vamos lá, gente, tap na telinha que o assunto é interessante, é uma coisa que vai ficar guardado para todos nós. Então peço que vocês compartilhem e vamos tap na telinha para que a gente possa alcançar a FOIU e as outras pessoas puderem alcançar a nossa live. É somente isso que eu peço.
Sempre tap na telinha e recompartilhar, republicar. Vamos lá, galera, é o que eu peço aí. Ajuda de todos. Vamos lá mesmo, continua. Então, só para a gente contextualizar, a Umbanda que a gente conhece hoje, né, que ela, ela é uma versão, longe de mim querer criticar a Umbanda de outras pessoas, mas ela é uma versão que surgiu numa época em que se acreditou no mito fundador do Zélio, né, aquele mito fundacional da Umbanda, e aí uma religião que se criou-se sendo embranquecida, fundada por um homem branco, kardecista, porque a religião, na época, no início do século, quando logo após a abolição, você vai ter uma busca do governo para os imigrantes europeus virem para cá. Então, eles queriam embranquecer a população. A Argentina até conseguiu fazer isso, mas o Brasil não conseguiu na época, né? Porque a população era tinha uma grande quantidade da população negra e não conseguiram fazer isso. E aí a religião surgiu nesse ponto, né? Onde você vê o Zélio pegando elementos do culto, né, dos negros e fundando uma umbanda onde não se tinha batuque, onde se tinha uma mesa, né, muito similar às mesas girantes do kardecismo. E aí você vai ter esse estabelecimento dessa umbanda no início do século, onde se mistura, onde se pega inclusive elementos dos yorubais, né, que são os orixás, e coloca nesse culto de umbanda que deveria ser um culto familiar, né, desde o princípio, né, e acaba sendo o que a gente viu hoje, tá? Bom, é isso, só para contextualizar, né? Lógico que a Umbanda ela não nasceu nesse êdito, né? Nessa data, né? A gente sabe que ela nasceu dos calundus. A gente não tem precisamente uma data em que a Umbanda em si surge, mas a gente sabe que ela vem dos calundus, nas senzalas, nos quilombos, onde ali o negro podia invocar os seus ancestrais, os seus antepassados que se ancestralizaram, né? E aí trazer eles para comungar junto com eles ali num determinado momento, tá? Nós tivemos muitos deles no passado, mas nós temos dois que se apresentaram, né, de forma por conta da Inquisição e por conta do governo na época. Luzia Pinta, que todo mundo sabe da história, eu acho, né, que foi para Portugal e por conta do que ela havia promovido em Sabará, em Minas Gerais, né, ela pagou a própria alforria com os trabalhos espirituais que ela fazia, né, de Calundu. E você vai ter Juca Rosa aqui no Rio de Janeiro também, que foi preso um tempo justamente para ele não a sociedade no final do século XIX, ela estava vendo que o Juca Rosa estava incomodando, porque ele estava atendendo muitas pessoas, né, da alta sociedade. E aí isso gerou um desconforto, e é lógico que vão minar isso, né? Prenderam o sacerdote até que aquilo abafou por alguns anos e depois soltaram ele, né? Então, assim, você vai ver que a Umbanda surge de muitos outros que não foram conhecidos, mas esses foram os mais proeminentes, né, da história, e ela vem disso. Uma coisa que é bom salientar: Umbanda significa a arte de curar, né? Além de ser hoje é uma religião, mas no povo banto, nos bacongos, era uma filosofia, era como se fosse uma medicina local, né? Você tem uma doença, você vai até o sacerdote, o Inganga, né, ou o Quimbanda, e aí você vai lá e ele te cura, ele passa algum remédio para que você possa aliviar a sua dor. Isso aí é básico, né? A Umbanda é a arte de curar e o Quimbanda é o que faz aquela arte da cura acontecer, tá? Lógico que quando o povo banto veio para cá, os próprios quilombos se tornaram locais de resistência, e aí você vai ter uma fusão com os indígenas aqui, que também tinham cultos familiares de invocação de espíritos, né? Muita gente às vezes fala, poxa, não, a Umbanda recebe muita entidade.
Isso é comum porque esses cultos de Umbanda, esse culto da, da Umbanda antiga, tinha o xinguilamento, que é onde você invoca o ancestral para ele te ajudar. Muitas das vezes, o noviço, que era o sacerdote, não tinha total conhecimento sobre o tal folha ou tal banho, ele tinha que invocar o espírito para que o espírito pudesse falar aquele banho, pudesse ensinar aquela folha. Por isso que isso é necessário até hoje, né? É uma, é uma herança boa que nós tivemos, né? É, e aí nós temos essa. Bom, já falei bastante, né? Que eu vou acabar falando demais, né? Não, meu velho, o senhor tem que falar, porque eu digo assim, para que as pessoas possam entender que aquilo que se é falado, o culto que o senhor pertence, a forma que o senhor lida dentro da sua casa, Sim, sim. e aquilo que o senhor vai explicando às pessoas, as pessoas vão ter entendimento. Eu Isso. acho muito melhor uma pessoa que vem trazendo uma historicidade, uma história dito do que aquilo que se vivia, aonde que teve uma interrupção, aquilo que se perdeu e aqui hoje o senhor busca como resgate, para que as pessoas entendam, porque aqui a questão é respeitar, não criticar, Sim. né? Então as pessoas têm o dom de querer criticar sem entender aquilo que está sendo colocado. Então, quando o senhor coloca, o senhor não deixa brecha para que as pessoas venham querer criticar, porque de repente eles não sabem, mas aí o senhor está dando uma aula. Sim, sim. Beleza? E É a, mais ou menos. Então fica à vontade. Como eu falei, a live é sua. Pode falar daquilo que o senhor entende, aquilo que o senhor buscou, aquilo que o senhor estudou, que o senhor está de parabéns. Viu? sim. E aí o que vai acontecer, né? Conforme essa religião ela foi construída no início do século passado, ela vem com influência também nagô, né? Dos orixás. Mas a Umbanda essencialmente não tem a ver com os povos nagôs. Ela tem a ver com um povo bantu. E ela é uma tecnologia espiritual bantu, né? De cura. Então, se você vai num quilombo, né? Num terreiro, num chão de Umbanda, ali você vai buscar um ancestral que vai trazer ali um remédio, que vai trazer uma cura. Daí você tem um remédio, você tem o inquice, né? Que inquice também tem esse significado de remédio, né? Então ele vai pegar na natureza, quer dizer, em Kiss, busca na natureza esse remédio, faz as misturas e ali ele benze, né? Ele faz a sua magia e aí ele vai lá e dá aquele remédio para aquele indivíduo que vai buscar, tá? Não é na Umbanda ancestral, né? Não existia passe, então não tem passe, né? O passe ele é kardecista. A influência do umbral, por exemplo, umbral não existe na Umbanda. Essa encarnação de expiação não existe na Umbanda. A evolução que eles falam de o espírito mais evoluído ou menos evoluído, não existe isso na Umbanda. Não tem espírito mais ou menos evoluído, não existe evolução de expiação. O que existe é coletividade. O que existe é a filosofia Ubuntu. Então, isso aí quebra até a caridade, tá? Porque a caridade também não é do culto de Umbanda. Eu não posso ser feliz se o meu irmão não é feliz. Então, a filosofia Ubuntu é assim. Eu só sou se o outro é. Então, eu ajudo o outro não por caridade. Porque a caridade, ela imprime uma sensação de que eu sou maior que você e estou te ajudando. Não existe isso na Umbanda. O que existe é, eu sou igual a você. Então, se eu estou feliz, eu só sou feliz se você também é feliz. Então, é assim que os pretos velhos trabalham, entendeu? É assim que os ingangas trabalham, né? E a gente vai ter essa construção. Quando você busca esse conhecimento, você vai ver que muita coisa foi colocada na Umbanda também por resistência. Muita gente queria que o seu terreiro estivesse ali dentro, formatado da sociedade, direitinha. E aí, por conta desse medo de estar dentro da sociedade, de não estar fora,
muita gente se adequou a essa Umbanda antiga, né? E resistiu. Hoje em dia não precisamos mais desses elementos que nos fizeram ter essa resistência. Hoje a gente é livre, nós temos a internet, temos livros, temos acesso à informação. Podemos filtrar aquilo que é bom e o que é ruim para a gente. Então, acho que não há mais a necessidade da gente replicar coisas que não precisam mais, que não tem mais necessidade de serem mantidas, tá? Na minha casa, eu não toco para orixá de Umbanda, porque Umbanda não tem orixá para mim, né? Orixá, quem quer cultuar orixá vai no candomblé e Urubá cultuar orixá, e quem quer cultuar em Kiss vai no candomblé de Congo, Angola ou Congo para cultuar em Kiss. Quem quiser cultuar Vodum vai no Jeje, né? Na minha casa, a Umbanda para mim é um culto de antepassado, né? É ancestral familiar. Então, nós estamos cultuando ali a nossa tataravó, a nossa bisavó, o bisavô, tataravô, toda a nossa ancestralidade, todos os nossos antepassados que se ancestralizaram, que são benéficos para a gente, são invocados, tá? E aí a gente caminha nesse sentido, porque nós temos o sangue deles, tá? Também existe aquelas ancestralidades adotadas, tá? Espíritos que são quiumbas, né? Quiumbas que são sem aldeias, que são adotados para que possam ter uma família espiritual a partir dali, tá? Isso aí é uma outra história. Aí isso também existe na Umbanda, tá? Pelo menos na que eu pratico, sim. E aí você vai ter, dentro desse universo, caboclos, pretos velhos, engangas, né, que o povo chama de Exu e Pombagira, crianças, né, malandros, né, marinheiros e toda sorte de espíritos, boiadeiros, né, e toda sorte de espíritos que fazem parte da nossa ancestralidade. Indígenas e etc. Indígenas, sim, os índios, né, os caboclos, os indígenas. Lembrando aqui, irmão, que a menina falou um negócio aqui, eu vou só lembrar aqui. É melhor que o outro, virou desfile de moda, tal, aí ela botou assim embaixo. Que as coisas aqui fora é bem diferente, né? Realmente, a gente aqui está falando, novamente relembrando, da Umbanda, ao qual se era cultuada lá nos Calundus, do que ele quis buscar para a vida dele e para a vida dos seus, tá? Sim. Essa prática dele. A gente aqui não está conotando a Umbanda de Zélio, nem de Tata Tranquedo, a gente não está dizendo que uma é menos, a outra é mais, que o que é dele é o correto e é a verdade dele e dos deles. Que dos filhos dele, aonde ele emprega isso para a vida dele. Então, eu acho que o primário aqui é a gente entender que muita coisa se perdeu ao longo do tempo. E que hoje nós temos deveres, tá? De buscar isso para a nossa vida, assim quem queira buscar, ou quem se acha no direito de querer viver a Umbanda de Zélio, ok. De quem quer viver a Umbanda ou Molocô de Tata Tranquedo, ok. Não é que está errado, não é que está certo, é o ponto de vista de quem quer buscar uma Umbanda ligada à ancestralidade. Por isso o projeto fala de ancestralidade. E ele está me trazendo para mim aquilo que eu sempre tive consciência para minha vida, porque a gente já trocou várias figurinhas, ele sabe que eu não estou mentindo, mas enfim. Segue o barco, irmão. Então, irmão, em relação a orixá na Umbanda, eu vejo às vezes as pessoas colocarem quando você incorpora um orixá na Umbanda, você incorpora um caboclo desse orixá. É como se fosse um serviçal desse orixá. Caboclo não é serviçal de ninguém, tá? Caboclo não está a serviço de africano. Muito pelo contrário, o africano que pisou na terra do caboclo. E ele que deve respeito à terra do caboclo. Porque para você poder iniciar alguém em algum culto africano aqui, a erva é plantada no solo do caboclo. A água
é colhida no solo do caboclo. A chuva que cai, cai no solo do caboclo. Então, o indígena aqui é muito importante. Ele não é serviçal de nenhum orixá, ele não é serviçal de Oxóssi, não é serviçal de Mukongo, não tem caboclo que serve a Xangô. Não existe isso. Caboclo é caboclo. Né? Xangô é Xangô, Oxóssi é Eu tenho a Oxóssi. mesma visão do Exu. O senhor A também? mesma coisa. Tem gente que Mesma fala, visão, esse que o Exu Exu é escravo de não Xangô, que é existe. escravo do Ogum, que ele vem não sei o quê. Exu, para mim, é Exu, é guardião de tronqueira, é o Exatamente. ganga, é aquilo ali, é o feiticeiro, é o que traz os caminhos e vamos embora. Exatamente, exatamente. Então não tem Exu que seja, esse Exu vai ser do Exu Marabô é de Xangô. Não, não existe isso. Não, não, não tem uma Não, coisa porque que. hoje tem muita casa que. Não estou dizendo que está errado, tá, minha gente? Cada um com sua crença, cada um com aquilo que aprendeu para sua vida e que se emprega. Porque o que eu prego aqui é respeito. Eu estou dizendo a minha verdade. E a verdade que ele está trazendo. Tem muita casa de candomblé. Candomblé, papai, candomblé. Eu Não vou nem sei. dizer umbanda, candomblé. Que o cara chega, você vai lá, o espírito chega. Já ouvi isso, tá? O espírito chega, dá o nome dele, mas não pode. Porque o escravo de Ogum não pode ser Exu Tiriri. Porque Exu Tiriri vem para Oxóssi, ou vem para fulano, o Marabô vem de Xangu, o senhor tem que receber. Não. Tá errado esse nome aí. Então é mais ou menos por aí. As pessoas começam a dar o Exu para a pessoa de acordo com o santo dela. Se isso é uma questão, sangue ancestral, Sanguínea, é. entendeu? Mas vai, continua. É que eu me empolgo também. Não, eu tive um problema também na época que eu quase me iniciei no Candomblé de Quito, há muitos anos antes, né? Eu passei por uma. Eu quase me iniciei, mas eu passei por umas casas em que eu joguei. E aí, essas casas que eu joguei, só porque o meu Exu é João Caveira, eles iam me raspar de Obaloaí. Tomolu. Porque eu tinha o Exu João Caveira. E Adorei. não tem nada a ver uma coisa com a outra, Adorei né? as almas, adorei, meu velho. E aí, assim, é muito estranho, né? E aí, acabou que hoje em dia não tem nada a ver uma coisa com a outra, a gente percebe que não tem nada a ver. E isso é uma coisa que eu sempre explico aos meus filhos, né? Para separar, né? Os povos, eles são diferentes. Então a gente tem que saber separar orixá, o culto dele é no candomblé iorubá, né? Nagô, e o Inquice no candomblé Angola, e o Vodum no candomblé de Jeje, e a Umbanda cultua o antepassado. Né? O que a gente chama de antepassado na Umbanda, o Queto chama de Egum, né? O Angola chama de Iombe, né? Então, assim, é isso, né? Então, assim, o que a gente chama. Mas a Umbanda é isso, a Umbanda é antepassado, é antepassado é antepassado que se ancestralizou, né? E aí você vai ter aí esse culto e não tem para onde correr. Quem gosta de Umbanda e faz Umbanda é isso. Eu não canto na minha casa, eu não canto. Eu acho importante a gente combater algumas coisas, porque a gente não fica naquela ideia eurocentrista, né? E não coloca a nossa Umbanda embaixo, para baixo. Por quê? Porque quando você coloca o seu antepassado como escravo de outro, você está diminuindo a posição dele, né? A gente não pode repetir isso nem para o europeu, nem para o africano em relação ao culto de Umbanda, né? Que hoje o culto de Umbanda se fundiu com o culto indígena aqui. Então é um culto brasileiro que se tornou brasileiro, mas tem origem afro-ameríndia. É isso que a gente não pode esquecer, tá? Tem sangue negro, tem sangue indígena ali. E essa influência católica não pode persistir mais nos nossos cultos, não precisa mais. Quer ver uma coisa? Antigamente, o meu preto velho fez uma cruz, que era uma cruz que eu não entendia. Era uma cruz que era uma encruzilhada, né? Certinha, não era aquela cruz cristã que tinha a parte de baixo maior. Aí eu falei, poxa, eu acho que o preto velho errou de fazer isso.
Ele fazia a cruz e cercava num círculozinho, né? E eu, muito novo, muito jovem, não tinha conhecimento da, 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 coxo, da cosmogonia Bakongo, né? Olha E aí, aí. eu meio que sempre que ele deixava isso, eu tentava. Não, poxa, eu sempre criticava assim, poxa, por que a cruz está errada? Porque eu comprei várias cruzes cristãs, coloquei, sabe o quê? E aí ele parou de fazer cruz. Nisso que ele parou de fazer cruz, sempre que ele ia embora, eu deixava a minha perna doendo. Sempre. Sempre. Sabe quando que isso foi parar? Há um ano atrás. 20 e poucos anos cultuando e deixando minha perna doendo. Há 20 e poucos anos, há um ano atrás, e olha que eu já tinha estudado o cosmograma Bakongo, tá? E aí eu entendi que aquela era de Kenga. Era a roda de reencarnações. É isso aí que eu ia Fazia, falar agora, que porque a fazia parte. conversa Banto, ela é extremamente em glossários, é isso aí que a gente vai falar, Sim, em sim, escritas, sim. feito por figuras, aonde Sim, aquela volta, a bola, né? Vamos botar assim, sim, sim. o globo, né? A Ele parte é Desculpa, a parte de cima é um CQ, a parte de baixo é um Pemba. E aí você vai ter a isso, passagem pelo embaixo mundo divide físico o e mundo pelo mundo espiritual pelo do outro mundo, mundo. do mundo material. E Sim, ainda tem o vertical, que somos nós. sim. E aí a gente passa. É por isso que, para quem não sabia, a nossa roda é anti-horária por causa da de Kenga, tá? Isso aí até o Yorubá pegou um pouquinho. A gente dança anti-horária porque a gente está retornando a nossa ancestralidade. Retornando a ancestralidade. Isso aí, né? A de Kenga explica muito isso, né? E aí, quando eu percebi que ele estava fazendo a de Kenga, e eu internalizei, que eu falei, meu Deus do céu, eu estava criticando o meu preto velho. E aí, quando eu entendi isso comigo, a minha perna parou de doer. Parece que eu entendi, e dentro de mim eu parei de ser, de criticar, talvez internamente, ou então achar que aquilo fosse errado, talvez. Eu não criticava ele, mas achava que era errado na minha cabeça. E aí a minha perna parou de doer. Ele vai embora e minha perna fica normal, hoje em dia. É uma coisa simples. Era um resgate da cultura dele, que às vezes a gente impede de fazer. Então eu falo, às vezes nós, enquanto pessoas, impedimos as nossas entidades de trazerem o que elas são de verdade, de trazerem a essência delas, que não tem nada a ver com roupa bonita da Europa, sabe? Elas não é isso. Elas são ex-escravas, pessoas que viveram aqui, mestiças, sabe? Feiticeiras congolesas, feiticeiros do Congo, né? Então, são indígenas, né? Que estavam aqui, resistiram e combateram, né? Tem uma coisa que eu vejo muito falar sobre. Ó, a mãe botou assim: será que a cruz cristã utilizada de forma disfarçada? Isso Possivelmente usada como sensacional. resistência, possivelmente usada a cruz cristã como porque os pretos velhos são muito ligados, eles são os detentores da sabedoria. Então, eu costumo dizer para os meus amigos que não tem entidade que conhece mais candomblé do que preto velho, porque eles viram nascer o preto velho, o candomblé no Brasil. E aí os pretos velhos, eles são detentores dessa sabedoria ancestral, então eles são muito ligados à roda das encarnações, da encarnação de Banto, que é das almas, por isso que é ligado às almas, né? E tanto que você bota aquela cruz nos terreiros de Umbanda, onde ficam as almas, né? Que justamente é a cruz da volta ao mundo ancestral. A gente ainda vai botar assim, irmão, não lhe cortando, a cruz. Beleza? É isso aqui. E um A círculo. cruz. Aí você faz a de Kenga. Sim, é um círculo, isso, em Dá um volta. círculo. Aí É, você divide o mundo da parte de baixo, a parte de cima e o vertical, aonde tem conotação do que somos nós. Deu para entender? Então ali você ainda divide a parte masculina, não vou dar muita explicação, a parte feminina, um pemba, e a parte de baixo. Aí se vai. então, o que vai acontecer? A gente tem.
A gente tem na. Os pretos velhos já fazem essa questão ancestral, né, de retornar, por isso que são ligados às almas até hoje. Então, assim, o pessoal faz rituais para as almas. Não está errado utilizar o preto velho, tá? Porque ele realmente representa essa parte, ele é ligado a essa questão das encarnações, né, da Banto. Uma outra coisa que eu gostaria de acrescentar em relação à encarnação Banto. A encarnação Banto não é expiatória, não existe karma na encarnação Banto. Não existe esse negócio de, eu fiz e é o karma. Não existe isso, gente. O que existe na Dikenga são responsabilidades com o coletivo. Então você precisa retornar para você ajudar aqueles que você já deixou, né? Os descendentes daquele que você deixou. Então você vem para estar pelo coletivo, tá? Ao contrário da encarnação, da reencarnação kardecista, que ela é totalmente individual com seus próprios karmas, de você ter uma visão sua, a reencarnação Bantu, ela é ligada ao coletivo. Então você está ligado à família, você está ligado a esse corpo, né? Por isso que tem a filosofia Ubuntu, né? E também já tem a ver com outra história do candomblé, de criar. O candomblé ele cria uma família espiritual quando você inicia uma pessoa e ela passa a fazer parte daquela família espiritual, mas é outra história, já é outra live. Mas a parte karma não nos pertence, realmente, né? E a gente não cultua o ancestral para que possamos ter uma comunidade mais feliz. Eles vão trazer cura, vão trazer palavra para a gente de como viver melhor, né? E a gente vai deixar o nosso nome para se ancestralizar também, né? O senhor poderia falar um pouquinho mais, não sei se está dentro disso daí, aquela questão do que a gente vai falar dos glossários das comunicações dentro do povo banto e que isso se impregnou dentro da Umbanda, Umbanda com M, não Umbanda com... Como assim? Os pontos riscados. Sim, então. Dos pontos riscados, onde que tem as cerdas, que o pessoal acha que determinante risco numa linha horizontal é ligado a uma cerda de flecha, que não tem esse sentido, e assim se vai, e o pessoal confunde muito uma coisa com a outra. Então, as regiões lá para Cuba, né, que hoje tem Palo Mayombe, eles foram mais influenciados pelos bacongos nesse sentido, tá? É lógico que a Europa tem os sigilos da Goetia, que o pessoal misturou com a Quimbanda, e você tem agora os sigilos dos Daimos, mas não tem nada a ver com o povo bacongo. O povo bacongo já fazia essas simbologias, porque nós ligados ao povo banto, temos mais ligações com a simbologia, com símbolos ligados a isso, do que a números propriamente dito, tá? Então, aqueles símbolos que o preto velho faz para representar alguma coisa, que o Exu às vezes coloca, né? O Nganga coloca para fazer uma cura, né? E acabou que alguns caboclos utilizam por conta da influência, possivelmente é um caboclo mestiço com algum negro, né? Descendente, que aí ele tem esse conhecimento e faz uso dessa magia, ele utiliza isso por herança do povo bacongo, tá? Que são esses símbolos riscados, os pontos riscados. E ainda tem gente da Umbanda que justifica que aquele espírito ele está ali no momento de fazer uma cura. Um exemplo, um caboclo, um preto velho, um Exu está fazendo ali um glossário no chão, um risco no chão, né, fazendo aquela situação ali, e a pessoa bota como aquilo como identidade daquele espírito dentro. A Umbanda é assim, o espírito tem que trazer seu ponto riscado ligado àquilo. Aí eu já vi umas situações onde que eu até não quis me interferir porque a casa não era minha, né, de um espírito chegar ali, chamar uma pessoa, fazer um risco no chão, que para quem entende um pouco o pingo é letra, né, daquele, não, mas o senhor não pode fazer isso, que o senhor não é Exu,
porque aí tem um simbologismo, um símbolo que liga a Exu, e o senhor é um caboclo. Eu olhei assim, me deu uma revolta dentro de mim, um troço me chamou assim, um eu me chamou. Eu imagino. Aí você E eu falei assim, eu vou dar um soco, porque o espírito tá ali fazendo um símbolo para poder abrir um portal para cura, sim, e o cara tá dizendo que o espírito tá errado, porque agora eu, como sacerdote, ou você, ou qualquer outro, detém mais sabedoria do que aquele antepassado seu que tá vindo na Diquenga fazendo a questão do retorno para fazer um coletivo de ajuda a você. Aí me explica como é que se emprega um troço desse, irmão. não, olha só, a gente acha que o espírito às vezes tem um ponto só. Não existe um ponto só. Ele é conhecedor da magia desses símbolos. Então ele pode trazer um ponto para uma coisa, riscar um ponto para outra, riscar para outra. Então ele, por ser detentor, ele pode usar aquilo dentro do quando ele era vivo, da família dele. E toma Né? cuidado com o ponto que o espírito se revolta e abre e deixa o portal aberto na tua casa, tu não sabe, para largar de ser besta. Não, pode acontecer. Mas aí o sacerdote ele vai lá e consegue fazer o negócio fechar. Ou é Entendeu? como que o sacerdote que estava impedindo o caboclo dizer não vai saber fechar, meu homem? Não Fala vai, para não. mim que Não condição vai, tem isso. não vai, não. Gente, tap-tap aí, o assunto tá muito bom, tap-tap. Vamos lá, compartilha, republica aí pra gente. O conhecimento é bom, é falando sobre outro assunto. Espero que todos estejam gostando. Quem não gostou, pelo menos, que não é aquilo que você cultua, mas vamos trazer esse novo conhecimento, que não é novo, tá, gente? Só não está sendo praticado, é diferente. Não Exatamente. tem nada novo nisso. Então, é uma palavra legal que eu ouço muito no coletivo ao qual eu faço parte, que é decolonização. A gente foi descolonizado há muito tempo, mas ainda tem gente que não foi decolonizado, que não apagou ainda a influência do colonizador na nossa espiritualidade. Não apagou ainda a influência dele no nosso culto. E aí muita gente ainda reza Pai Nosso e Ave Maria, sendo que nós temos pontos cantados, né? Que são lindos, que podem iniciar as nossas engiras, os nossos canjerês, as nossas quizombas. A gente não precisa dessas orações católicas, sabe? A gente não precisa delas, a gente tem o nosso. Então a gente é lógico que a gente vai respeitar a entidade. Eu conheço entidades que foram católicas em vida ou tiveram uma predileção. Eu já vi boiadeiros que têm uma predileção para aquele padim padiciço, né? Sim, Então a gente respeita, claro, a energia ela pode fazer o que ela bem entender. Dentro dali ela veio comungar a vida dela. Então se a vida dela ela tinha essa fé, ela pode expressar a fé dela. É um espírito que tem essa condição eu não falo nem de permissão, ele pode fazer. Agora, nós, enquanto pessoas decolonizadas, enquanto pessoas com letramento racial, não podemos fazer isso com nossos ancestrais. Na minha casa, é isso que eu encaro da melhor forma. Então, para mim, o criador é um Zambi, porque a Umbanda antiga, os pretos velhos saudavam um Zambi, né? E existem vários pontos em que existe um Zambi nos pontos, né? Você vê ponto com Zambi, você vê ponto com Zambi, mas não vê com Olorum, com Olodumare, que é uma cultura iorubá. Então, é um Zambi que é o Deus criador. Já para perceber a conotação do culto de Umbanda, tá? E a gente vai ter essa retirada, eu faço isso na minha casa, né? Essa retirada gradativa, que não é fácil, tá? Eu ainda estou tá impregnado, eu meu ainda pai. estou na transformação disso, tá? Eu já tirei bastante coisa. Os pontos cantados da minha casa
Os pontos cantados na minha casa, eles estão sendo modificados, ainda muita coisa já mudou, mas ainda tem mais coisa para mudar. As entidades estão mais à vontade para poder trazer alguns pontos que não tem nada a ver com Jesus, com José, com Maria, com o cristianismo. Eu acho isso bem legal, porque eles ficaram mais à vontade para fazer isso, né? Tem Exu na minha casa que não tem nem esse nome que a gente fala, Tranca-Rua, nada disso. Tem um nome Bantu. Eu não vou expor aqui porque é um senhor de muito respeito. Mas ele trouxe o nome dele e é esse o nome dele. Então, assim, eu acho legal isso, sabe? Que trabalham naquela energia. Não, trabalha bem. Na energia densa. Exatamente, como o povo fala Quimbanda, né? Que na verdade Quimbanda e Umbanda é a mesma coisa, né? A gente hoje em dia criou-se a Quimbanda aqui, que naquela época tudo aquilo que não pertenceu a Umbanda, que não podia ser modificado, virou Quimbanda, que é o culto estrita, que é mais voltado ao africano, que é sangue mesmo, usa imolação de animal. É o Quimbanda com quê? Tem a Quimbanda com K e tem a Quimbanda com quê? Com quê? Então, assim, essa é a nossa origem. Os antigos quimbandas e ungangas usavam, sim, menga, tá? Para poder fazer uma limpeza, para poder fazer alguma coisa. Então, essa questão também de o caboclo não pode sangue, o preto velho não pode sangue, por quê? Ele não comia carne? Ele era vegetariano em vida? O caboclo não comia carne? Irmão, se você for estudar bem sobre as tribos indígenas do Brasil, grande parte eles eram canibais, e o canibalismo deles era um canibalismo religioso. Eles achavam que comendo um pedaço do guerreiro, eles ficavam com a força do guerreiro, né? Achavam que comendo o cérebro do outro indivíduo, com a inteligência, as memórias do indivíduo nunca mais vão se perder. Então não existe isso, sabe? Isso foi muito mistificado e isso foi criado na cabeça do brasileiro para justamente atenuar. Não, vamos atenuar o culto, não pode ser assim, não pode ter esse tipo que é muito primitivo na cabeça deles. Então isso foi um movimento que aconteceu no começo do século. Praticamente social, né, meu velho? Foi social. Praticamente social, que foi impregnado dentro da parte religiosa. Assim como o sincretismo, assim como a questão do embranquecimento, não estou dizendo de pessoas, tá? Mas sim de cultura, tá? De cultura europeia, dentro daquilo ali, cultura branca dentro daquilo ali, para poder abafar e diminuir aquilo que realmente era trago pelos nossos ancestrais. Sim. E aí tem até gente que está... Aliás, isso foi identificado. Foi identificado de verdade. E aí você vai ter, por exemplo, você tem... que tem um comentário aqui do Guilherme. Existe Preto Velho, Pai Joaquim da Angola, Pai Joaquim das Almas, Pai Joaquim de Aruanda, que não é Aruanda, é Luanda, que acabou ficando Aruanda, né? Mas é Pai Joaquim de Luanda, né? E aí você vai ter Pai Guiné, Rei do Congo, né? As Almas de Moçambique, que também tem... Já vi um preto velho que fala sobre Moçambique, que é um pai cambindo. Da vovó Cambinda, de Cabinda, né? Você vai ter... Deixa eu falar uma coisa. Tem meu filho de santo que está embaixo, se chama Renato Carvalho. Ele é bandeira Zélio, né? Ele é bandeira Zélio toda a vida. Sim. Não. É meu filho, mas ele é bandeira Zélio. Sim. E se falar, ele tem sempre uma vírgula, um ponto dentro daquilo que ele tem como entendimento, de como ele botou ali. Quando eu ver um preto velho dizendo que aquele texto que ele carrega não é dele, eu vou entender. Sim, mas vamos lá. Se a gente for entender que esse mesmo preto velho, ele foi obrigado a aceitar, impulsionado a aceitar o cristianismo de alguma forma, Sim. tá? Ele foi obrigado, ou ele apanhava ou ele morria.
Ele tinha que engolir o Deus cristão. E, e Ele muitos, tinha que. e muitos foram convertidos, irmão, também. Não, então não, eu estou dizendo assim, e muitas das vezes esse mesmo por engolir a questão do Deus cristão, muitos foram catequizados. Sim, Então, eles carregam aquela crença como aquilo que você está falando. Padrinho Padre Cícero, como a gente vê dentro da Jurema Sagrada, muitos mestres que têm a questão católica, dos santos entende. católicos, porque eram pessoas vivas que tinham adoração àqueles santos católicos. E quando eles morreram, não deixaram de ser aquilo que eles sempre foram, ponto e vírgula. É nesse jeito que a gente está falando aqui, Renato. Sim. Vamos lá. Então, bom, na minha casa, como essa transformação ela vai gradativamente, a gente não é violento com isso, tá? Modificamos os pontos, tiramos tiramos rezas católicas, né? A gente ainda está em modificação agora, estamos mudando bastante as questões com os engangas, né? E aí a gente está adaptando algumas coisas para tirar aquelas questões também de influência europeia, né? A gente vê muitos terreiros, né, com essa influência, e a gente está tirando aos poucos, né? Então a gente é uma luta, né? Não é, o importante é ter letramento racial e entender que aquilo foi imposto aos ancestrais e a gente não quer que isso se perpetue como verdade, tá? Até porque a gente hoje tem essa liberdade, graças Temos. a Zambi. A gente hoje devemos até, né? Reconhecer que aquele sangue derramado, que aquelas mortes, que aquela resistência, de eles viverem aquilo ali, porque eles eram obrigados a viver, e a gente fazer valer hoje, que possamos fazer valer tudo aquilo que eles sofreram e não puderam empregar na vida deles. É mais ou menos por aí. Sim, sim. E, ó, essa questão também de incorporação na Umbanda. A gente acredita que, é claro que as palavras, elas, gramaticalmente, incorporação, transe, psicofônico, como que os kardecistas falam, né? A gente não acredita que seja dessa maneira, a gente acredita que seja uma ancestralidade que ela vive e ela vem pra gente. É uma incorporação, o espírito ele vem e vive ali, ele está vivo, ele voltou a vivências dele, sabe? Então, a gente acredita que quando há uma incorporação, ele não está ali para fazer o trabalho A, B, C, D, que ele vai fazer isso. Não, ele está ali porque ele viveu de novo e está entre a sua comunidade, né? E quando ele vem para estar entre a sua comunidade, ele traz os seus saberes, ele traz a sua força, né? Ele traz as suas história, né? Não, o rapaz está perguntando aqui, Terra Banto, exemplo, não estamos entrando na pergunta agora não, tá, gente? Que eu achei interessante o que ele falou aqui. Não favoreceu o que ele fez, mas acredito que tenha se entender um momento da história. Legal. Aí ele botou aqui, mas não se acredita que no meio desse momento que Zélio viveu não trouxe os seus pontos bons. Sim, trouxe uma questão de sobrevivência, resistência e resistência. Isso daí a gente não pode tirar isso de ninguém. Concordo. Isso daí é uma lógica, é uma questão de resistência para a sobrevivência do culto, porém embranquecendo e trazendo uma visão diferente aos olhos dos brancos para que pudesse ser aceito pela sociedade. Não é bem por aí. O momento da história, imagina, em Janete, abre a câmera. 1888, você vai ter a abolição da escravatura. Dia 13 de maio. Dia 14 de maio, os negros foram lançados na rua, sem poder comprar terra, sem poder habitar em alguma terra, e não tinham direito à educação. Então você imagina como é que a sua religião foi perseguida,
não podia ficar na rua que tinha a lei da vadiagem. Então, assim, você imagina como que eles poderiam sobreviver nesse atual momento. Eu entendo que o Lucas, né, que falou sobre a importância do Zébio. Eu entendo que talvez para alguns ele possa ter sido importante nessa questão de ter feito sobreviver. Mas na minha visão pessoal, eu acho que ele foi mais um instrumento da sociedade para que possa ter sido, para que esse embranquecimento da religião possa ter sido feito com sucesso, tá? Se alguém for buscar na Federação Espírita Brasileira algum dado daquela lenda que ele incorporou um preto velho dentro de uma sessão espírita, não existe, tá? Por isso que é um mito fundacional, tá? Isso aí qualquer um pode buscar, qualquer um pode procurar sobre isso. Não existe nenhum dado concreto de que ele tenha feito tudo aquilo ali que a história está contando, tá? Então, esse mito fundacional não tem provas, né? Na própria Federação Espírita não tem, tá? Então, o que se sabe que a própria irmã dele já disse em uma entrevista é que ele havia ficado doente e ele havia sido atendido por uma senhora que incorporou um preto velho. Uma senhora negra, inclusive, tá? E aí, isso é só isso. Então, eu acho que realmente ele tinha um contato com isso, né, com essa estrutura religiosa, que não era religião ainda, e ele juntou o kardecismo com o que ele havia de conhecimento, é o que eu acho, tá, gente? E na época se fundou isso que nós temos hoje, tá? Porém, não ter prova não quer dizer que não aconteceu. Meu velho, mas é difícil a gente falar sobre uma coisa que aconteceu dentro de uma federação que fazia ata. Se tivesse acontecido isso, meu velho, dentro da federação, a ata estaria lá, né, com os dados, com os registros, né? E é muito difícil para a gente acreditar nesse mito criacional. Ainda mais quando é um mito criado por um homem branco, né, apropriando-se de uma cultura negra e colocando ela em mesa, né, que não tinha nada a ver com o que a gente fazia, sem atabaque. Então é muito difícil a gente acreditar num mito como esse, tá? Eu sei. Eu te falei, ele é meu filho, mas é zelista. Não, eu sei. É zelista. Não se discute com zelista, não se discute politicamente falando. Ele é zelista. Muitos zelistas são assim, seguram bastante essa questão, mas eu também já fui zelista, tá? Mas a gente tem que entender, tem que ter letramento racial, entender a posição do branco dentro da religião do negro. O branco, ele é visitante, então ele pode visitar, ele pode participar da religião, ele não pode se apropriar da religião do negro, né? Nós vemos aí umbandas que se descaracterizam hoje em dia usando instrumentos musicais que não eram utilizados na época, né? E acaba descaracterizando a religião que é estritamente xamânica, estritamente natural, ancestral. Então isso não é por isso que a gente toma esse cuidado, né? A gente toma esse cuidado e estuda para entender como que essas manifestações sociais aconteceram ao longo dos anos. Tanto que a força dessa Umbanda de Zélia foi tão grande no início do século que na década de 30, 40, Tata Tancredo ele movimentou, ele criou uma outra federação e fez um movimento para que a Umbanda resgatasse as tradições banto. E aí ele começou a fazer sacrifícios de imolação de animais, né? Para ficar bonitinho para a live, né? Imolação de animais. E aí você vai ter Fala sacrifício. E aí você vai ter aí o surgimento aí dos umbandomblés,
das umbandas que tem sacrifício, que aí o pai de santo também tem jogo de Você burro. vê que a questão é muito embranquecida, meu velho, porque chegou uma época que Zélio quis tirar até a colocação da nomenclatura de santos iorubás. Tipo, queria tirar totalmente essa questão de Ogum, Inhansã, isso, aquilo outro, para ser aquela meta dentro daquilo que ele contextuou na época que todos tinham que viver. Só que ele não conseguiu fazer isso na época, não conseguiu Sim. tirar esse sincretismo, que ele queria botar totalmente embranquecido para não ter uma colocação africana dentro daquilo que ele achava que era o culto. Então, isso aí nós temos também um paralelo com o candomblé, que a Umbanda veio surgir no Rio de Janeiro como o candomblé também bantu, ele teve raízes no Rio de Janeiro. Então, vamos pensar no candomblé já na abolição da escravatura, né? Você vai ter as casas matrizes de Queto, que surgem na Bahia, e aí elas no começo, logo assim que aboliu a escravatura, que teve o início do século, você vai ter aí indivíduos indo na África para buscar o conhecimento africano. E aí eles voltavam com um conhecimento sobre orixás, tanto que no começo do século passado, as Angós eram chamadas de candomblés de caboclo, candomblés milongados, Milongados. misturaram com caboclos e se misturaram com as entidades. E o candomblé de Yorubá, do povo Nagô, era o candomblé genuinamente africano. Essa questão dos orixás terem também ganhado espaço na Umbanda, provavelmente veio dessa influência da força dos candomblés iorubás. Tanto que muito candomblé de Angola passou a ser candomblé de Queto depois. Aderiu, né? Muitas casas de Angola passaram a tocar, às vezes, candomblé de Queto, ou os seus sacerdotes tomaram obrigação em Queto. E aí você Que vai foi ter muito mais difundido no Brasil a Sim. questão do povo iorubá, Sim. até por estudos de antropólogos e etc e tal, que vieram trazendo toda essa questão dos orixás. Então isso foi muito mais impregnado no Brasil do que qualquer outra coisa. Tem uma autora chamada Nina Rodrigues que ela falou muito sobre o povo banto. Ela tem um apanhado bem legal. O problema é que ela tem uma fala um pouco racista. Ela coloca o povo banto como um povo menor, né? Ela coloca como se fosse um povo mais atrasado ou que não está tão avançado assim como o povo, os outros povos, né? Então isso de certa forma fez com que o Inquice ficasse de lado, né? O culto a Inquice, o culto a esse. Então a Umbanda acabou absorvendo o culto aos orixás, mas a gente pode perceber que a influência banto ainda existe, tá? Se você olhar, por exemplo, na Umbanda existe as sereias, né? E sereia não existe no candomblé e Yorubá. Sereia existe no candomblé de Angola, que é Kianda, né? O culto específico delas. Então você vê que ainda há uma mesmo fazendo essa fusão, o conhecimento do Inquice sobrevive mesmo mesclado ao conhecimento, as questões das divindades, aos nomes iorubanos, vamos dizer assim, né? Então, a questão das divindades unsimbis. Sim, ainda existe. Então, você vai ter aí essas energias que compõem a Umbanda, que ainda são remanescentes de Inquice. Você vai ter aí o próprio Exu e Pombagira. O Exu e Pombagira é chamado de Tata. Por quê? O Tata viveu, ele morre. Quem é o Tata? Quem é o Tata hoje em dia? Quem é o Tata, um Gango Benaju? Ele é um sacerdote que inicia pessoas e que faz magias para melhorar as pessoas, para fazer coisas boas na vida das pessoas. Quando o Tata Gango Benaju partir para o mundo de Umpemba, a gente vai invocar ele para ele poder continuar fazendo isso. Entende como é que os Ingangas são? Os Ingangas são sacerdotes, são feiticeiros. Então eles vinham para poder ajudar tanto homem quanto mulher.
tá? E se vir me dar só farinha, eu vou ficar puto, hein? Tem que me dar bastante coisa. Tem que ser menga, né? Tem que ser... Tem que ser menga, eu vou ficar mengado. Então, meu velho, antigamente chamavam de tata, tanto que ainda tem tata caveira, tata mulambo, tudo era tata enganga. Só que aí, os nossos Exus são nossos babaeguns, vamos dizer assim. Eles são nossos sacerdotes que voltam, né? E aí eles retornam, e conforme eles eram cultuados no caminho, né, nas estradas, aqui no Rio você vai ter Pambungila, que tem um ramba, onde tem diversas divindades, tanto masculinas quanto femininas, tá? No Yorubá você vai ter o Exu, o Elegbara, né? Que vai ser aquele potencial masculino, falo, né? Então, acabou-se que o nome dos tatas, que eram masculinos, virou Exu, e o nome das tatas, que eram femininas, né? Que no caso que eram mulheres, desculpa, foi redundante, acabou virando Pambungila, que tinha uma conotação também feminina ou masculina, tanto faz. E aí virou Exu e Pombagira no culto que nós temos hoje, tá? Mas, na verdade, esses nomes não são realmente deles, tá? Eles são tatas ou engangas, tá? Eu posso chamar de enganga. Ó, enganga Tranca-Rua, enganga João Caveira, enganga Mangueira, tá? São ou tata Mangueira, tata Tranca-Rua, né? Então, são os nomes deles. Eles são feiticeiros e feiticeiras, sacerdotisas, sacerdotes, que tem o poder da magia nas mãos, né? Isso acabou que aconteceu, nós fomos aí um século e pouco aí de influência, que as cantigas estão até hoje, né? Se a gente for botar pelo candomblé, como todo mundo diz, tirando só essa fontinha, tanto do Angola, Queto, Jeje, isso, aquilo tudo, a gente tem que entender que também é um culto ancestral, tá? É um culto de ancestralidade. Sim. Vem dos baculos, aquelas situações todinha, e que não tem tanta diferença da Umbanda, viu, minha gente? Por favor, porque se você pega um baculo, você junta aqui a energia da natureza e bota no... Irmão, calma, por favor. Não vamos entrar nisso, pelo amor de Deus. Isso aí é uma discussão de muito tempo. Pelo amor de Deus. Então, a gente tem aí essa influência do indígena no culto, né? E eu acho que a Umbanda, quando veio para cá e se fundiu com os saberes indígenas, ela ficou perfeita para a gente, tá? Porque a gente tem aí ao nosso lado a terra, que está a nosso favor, que é a terra o Pindorama, né? O antigo Pindorama, que é dos indígenas, a gente pode usar enquanto respeitar o rei do índio, né? Os reis indígenas, né? Os grandes pajés, né? Os grandes líderes das terras indígenas. Grande Deus Tupã. E podemos praticar o nosso culto bantu da natureza, né? E extrair dela o inquice para curar uma pessoa, né? Uma erva é o inquice, o tronco da árvore é o inquice, o sol é o inquice, a árvore é o inquice, né? Então a gente pode extrair isso deles e usar isso para nós, né? Até o dia que o nosso tempo aqui zerar, a gente tem que passar para o mundo de um PEMB e voltar de novo, se assim for designado, para ajudar o nosso coletivo novamente. E se cada um soubesse bem entender que tudo da natureza é um inquice, eu acho que o ser humano também não degradaria tanto a natureza, não acabaria tanto com a natureza, porque você estaria dizimando a questão espiritual ligada aos inquices. Isso daí é até uma coisa boa de se dizer para o povo. Gente, a natureza é ligada à ancestralidade, é ligado à parte do nosso inquice. Então vamos amar nossa natureza, vamos respeitar a nossa natureza, porque se a gente perder a parte da natureza, perdemos todos os cultos. Sim.
muitas da. Assim, a gente sabe que hoje em dia, com essa influência aí do culto tradicional iorubá, a gente vê que para os yorubanos, né, para os países de matriz iorubá, a incorporação é algo mais raro, mais difícil de acontecer. Não é que vai acontecer direto. Tanto que quem faz aí as suas obrigações em Ifá não recebe santo, não é assim, né? Até porque não existe qualidade. Essas qualidades, essas qualidades existiam no Brasil, tá? Então a gente sabe que essa influência aí de incorporação vem do Banto, que é o xinguilamento, né? Então, lógico que os cultos se fundiram, né? O candomblé hoje é uma religião que você vai ter elementos tanto no Queto quanto no Yorubá. E os indígenas também, né, irmão? Você pensa assim, por causa da pagelança, daquela situação onde então, eles cultuavam a ancestralidade e entravam em transe, com algumas bebidas alucinógenas, etc. Mas eles entravam em transe com aquela espiritualidade. Então já tinha isso pelos indígenas. Já tinha isso aqui. E aí tinha o maracá, né? Que era aquele instrumento que balança assim, e bonitinho, legalzinho, que eu tenho lá em casa alguns. E aí, quando chega o banto com o atabaque, você vai ter aí uma união do atabaque que eles vão absorver. Pô, o couro do animal é usado também para fazer isso, né? Salve Kabila. E aí a gente vai ter essa fusão e o culto ele vai se formar dessa maneira, com a Jurema Sagrada na parte norte e nordeste. Aí você vai ter outras influências no Batuque, no sul e etc. Aí você vai ter aí religiões diversas, o Terecô, né, no Maranhão. Então você vai ter várias religiões que eu acho lindo. Tem gente que não gosta, mas eu acho lindo essa diversidade. Quando eu vejo assim alguns vídeos. O projeto é para isso, para a gente trazer essa diversidade. Eu acho linda essa diversidade, porque assim, não é só porque na minha casa eu cultuo dessa maneira que no norte tem que ser igual. Não, o norte é diferente, teve outra construção social. Outra influência social, cultural. Então, a região vai ser diferente. Vai ser diferente, então a gente sabe disso. Tá? Agora deixa